E agora nós vamos falar sobre bloqueio. Nós temos potencial para gerar resultados positivos, mas por que que a gente não gera? Por que que as coisas não fluem? Então a gente precisa entender que existe as crenças limitantes, a autossabotagem, a procrastinação, o medo do sucesso ou do fracasso. Existem vários tipos de bloqueio e o nosso cliente vai se deparar com eles, principalmente no processo de coaching. Aí a PNL, a hipnose vão ajudar nesse processo, ou qualquer técnica que a gente esteja abordando com o nosso cliente, ele precisa fazer uma mudança de padrão de pensamentos, ações. Então a gente tem que entender de bloqueio. E a boa notícia é que podemos alterar esses programas de forma cognitiva através de várias técnicas. Uma opinião é algo sobre o qual sentimos uma certeza relativa. Isso não é um bloqueio, é uma opinião. Ela pode ser mudada. Uma convicção, por outro lado, forma-se quando começamos a desenvolver uma base mais ampla de pernas de referência sobre as quais temos fortes emoções. Inclusive, quando nós temos referências sobre aquilo que acreditamos, aliás, a pessoa, quando ela tem uma crença, tudo que ela olha, ela quer trazer uma comprovação daquilo que ela acredita. Então, ela não olha com um olhar de o que isso vai dar. Ela vai olhar para tentar comprovar que aquilo que ela acredita está correto. Então, ela busca comprovação, ela não vai ceder, né? A maioria das pessoas trata uma convicção como se fosse uma coisa, quando na verdade é um sentimento de certeza em relação a algo. A ausência de convicção, a ausência de certeza faz com que não usemos capacidade interior. Então a gente fica entre a cruz e a espada aqui. Se a gente não acreditar em nada, a gente não vai acessar nosso poder pessoal. Se a gente acreditar muito numa coisa, tiver muita convicção em algo e ficar tão travado a ponto de não poder evoluir, isso também é prejudicial. Então, qual é a sugestão aqui? Testar as crenças. A gente acreditar em algo, mas sempre estar aberto para testar, para ser contestado. E tá tudo certo. Por quê? Porque aí a gente vai entender aquilo que funciona para a gente e o que não funciona. Tem muitas coisas que servem para uma determinada época, tem muitas coisas que servem para um determinado grupo, mas isso não quer dizer que sirva para todos. Nem todo mundo precisa viver uma regra geral. Então, o aspecto negativo é o fato que, independente da procedência das referências, começamos a aceitá-las como reais e assim não mais as questionamos. Então, o tempo inteiro questionar é o ideal. A gente ficar olhando sempre com um novo olhar para o mesmo ponto. E isso faz a gente crescer e se ampliar. Aliás, a gente precisa naquele determinado momento, depois a gente não precisa mais, a gente segue em frente e seguimos sempre nos renovando, nos reciclando. Então, uma crença, no entanto, ofusca uma convicção, basicamente por causa da intensidade emocional que uma pessoa vincula a uma ideia. Uma pessoa que tem uma crença não apenas sem certeza, mas também fica furiosa se sua crença é sequer questionada. Tá aí as pessoas que são extremistas na questão religiosa, as pessoas que elas levam a coisa à risca, né? Então elas são fanáticas, fanáticas por política, fanática por religião, fanática por um ponto de vista que seja, elas são capazes de fazer coisas terríveis por uma ideia. Então, uma pessoa com uma crença reluta em questionar suas referências, mesmo que por um momento. São totalmente resistentes a novas informações, muitas vezes ao ponto de obsessão. E isso que é o perigo, minha gente. Isso que é o grande perigo. Então, se você não está disposto ou disposta a soltar uma crença, se algo novo for descoberto, tem um perigo aí. Então, crie a dúvida.
se você questiona qualquer coisa com bastante insistência, acaba por duvidar. Então, reconheça e ressignifique a crença que faz você se sentir derrotado, associada à dificuldade de se desenvolver ou a de alcançar o objetivo. Então, construindo uma perspectiva global da situação, lembranças e sentimentos. Então, o que, que a gente está pedindo para questionar aqui? Quando uma crença se torna um bloqueio, quando ela é um benefício, isso é maravilhoso. Quando a sua crença religiosa se faz você se tornar uma pessoa de virtudes, de valores, que você contribui não somente para o seu crescimento espiritual, mas para os outros ao seu redor, quando quando aquilo é muito benéfico, para que você vai, né, deixar, abdicar, duvidar? Aquilo está fazendo o bem para você. Agora, quando uma crença religiosa, ela faz despertar o pior de você, pode ser que muitas vezes não seja a crença, mas a maneira como você olha para aquilo e faz com que você seja um ser humano pior, que julgador das pessoas, se achando melhor que todos. Então aí, realmente, a gente precisa começar com os questionamentos, porque já vai começar a ter dificuldade de relacionar com os outros. Então, encontre a intenção positiva, os motivos por trás de um comportamento, a atitude e parte responsável por gerar o comportamento improdutivo e traga consciência. Então, a gente precisa entender o que está te travando e te bloqueando e colocar dúvida. O questionamento vai fazer você começar, é como se fosse a ferrugem, né? Ali, aqui, ó, a gente colocou umas correntes bem enferrujadinhas mesmo, né? Então, a dúvida é como ali a ferrugem que vai corroer essas correntes, porque realmente podem ser que estejam aí sendo o pivô do seu bloqueio. Então, se aquilo for realmente maravilhoso para sua vida, você questionar só vai ajudar você a crer mais. Então, não tenha medo de duvidar. Então, a autossabotagem, aí você tá vendo o rapaz cortando o galho que ele mesmo vai cair no chão. Autossabotagem é isso, é praticamente essa figura aí. A pessoa, ela está se detonando o tempo todo, não precisa de inimigo, gente. Ela mesma consegue fazer isso. Então, se você alguma vez já começou a fazer alguma coisa para em seguida destruir tudo, saiba que, em geral, pode encontrar culpa nas neuroassociações. Então, a pessoa ela vai na profissão dela, crescendo, vai acontecendo, quando chega lá na frente, ela dá um jeito de destruir tudo. O que é isso? Autossabotagem. Isso pode ser uma carreira, negócio, em que na maioria das pessoas jamais escala acima de um certo nível de ganhos. Por quê? Porque no fundo associam ter dinheiro em excesso a uma porção de coisas negativas. Associam a ganância, a ser julgado, a tensão com a imoralidade, com a falta de espiritualidade e tudo mais. Uma pessoa, se ela for apenas materialista, como a gente fala no nosso curso, se ela for apenas materialista, ela vai ter ausência realmente dos outros elementos. Nós temos 4 elementos: físico, mental, emocional, espiritual, elemento físico, elemento terra, elemento emocional, elemento água, elemento mental, elemento ar, elemento espiritual, elemento fogo. Quando a gente está só com terra, tá faltando 3 elementos. Quando a gente se espiritualiza demais, também é um desequilíbrio. Quiçá pudéssemos ter os 4 elementos em pura harmonia. Então, quando nós formos nos desenvolver, devemos nos desenvolver fisicamente, olhar para o plano da matéria, sim, para o nosso corpo, para a nossa saúde, para o nosso dinheiro, para o nosso sustento, mas também temos que olhar para o nosso emocional, para as nossas relações, para tudo ao nosso redor, se está em harmonia, a harmonia interior, e também devemos olhar para o espiritual, nosso contato com a essência maior que existe e que é tudo da vida. Então, quando a gente entende esse processo de estarmos em equilíbrio, não há preocupação alguma sobre colocar uma crença de que
gerar bastante dinheiro é algo ruim, porque nós estamos em puro equilíbrio. O dinheiro não vai te tornar uma pessoa pior, ele vai te dar mais possibilidades. Então, mesmo que você tenha um sonho, mas também possui uma crença contrária, poderá se sabotar. Isso porque quando você transmite ao cérebro mensagens confusas, vai obter resultados confusos. É muito interessante isso. A procrastinação é a zona de conforto. Para parar de procrastinar, é necessário mudar a percepção. Se eu não estou conseguindo sair do lugar, eu tenho algo que está me motivando a ficar, permanecer. Pode ser um medo de se expor, pode ser um medo, aquele medo de fazer errado. Eu pego muitas pessoas em atendimento que elas têm medo, alguém vai me julgar, vai dizer que eu fiz errado e não vai estar perfeito. Aquelas pessoas perfeccionistas que elas preferem não fazer do que fazer, cometer algum erro, vai sentir vergonha. Então, pensar nas tarefas importantes que precisa realizar, o que sente quando pensa nelas. Se tem sensações desagradáveis, sua percepção muda a experiência em sua mente e muda o seu comportamento. Então, quando você já fica pensando que você vai realizar e aquilo não vai ficar tão bom e vai ser julgado, é óbvio que você não vai querer fazer uma coisa que vai se expor de uma maneira que aquilo vai te detonar, né? Você não vai querer correr esse perigo, então você acaba por não fazer. Procrastinar gera outros sentimentos negativos. Quando deixamos de fazer algo no momento certo, se torna urgente, maior e metas e objetivos maiores do que são, geralmente sobrecarga geramos sobrecarga e estresse. Então, se tivesse sido feita a tarefa no momento adequado, teria tempo livre para fazer outras coisas. Mas a gente inverte a situação. A coisa pega fogo mesmo e aí se torna pior do que imaginávamos. Tem muitas pessoas que elas parecem ser ativas, né? Ficam para lá, para cá, faz uma coisa, faz outra, mas sempre deixam coisas muito inacabadas e isso vai parecendo que ela fez muito, mas nada fez. O ideal é pegar uma tarefa e se programar para início, meio e fim. Quando você faz isso e você finaliza, o seu cérebro fica tão feliz. Há uma carga muito boa de sensações positivas de que você terminou a sua obra. Isso é maravilhoso. Então você se sente mal porque realmente não está concluindo suas tarefas. Existem várias maneiras de parar de procrastinar. Muitos livros, muitos autores que escreveram aí para ajudar a pessoa, mas a atitude, o passinho básico ali, nós como profissionais vamos ajudar as pessoas a fazerem. Como se a gente fosse um treinador, um personal trainer da pessoa ali, das tarefas dela. É muito importante a gente colocar uma tarefa em pauta e está ali supervisionando, ajudando essa pessoa a cumprir. E quando ela cumpre a tarefa, ela precisa se beneficiar. Para quê? Para que o cérebro dela entenda que cumprir tarefas é algo muito legal. Então, quando procrastinamos, não queremos sair da zona de conforto. Eu não colocaria esse nome de zona de conforto, porque não é confortável. É um lugar muito desconfortável. Zona de conforto é quando você já fez o seu trabalho, sobrou tempo e agora você pode fazer o que você quiser. Isso é uma zona maravilhosa, né? Eu chamaria essa zona de desconforto. É conforto, entre aspas, eu falo zona de proteção. A pessoa acha que ela está ali escondidinha, isso está protegendo ela de um vexame, de alguma coisa, mas na verdade impede o crescimento dessa pessoa. É um bloqueio. Então, o cérebro se protege das ameaças, incertezas e do risco. Então, a gente vai fazer perguntas. O nosso objetivo é fazer perguntas para identificar as sabotagens, a procrastinação e tudo mais que nos bloqueiam para que a gente caminhe. Nos vemos na próxima aula.